Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência. A seu favor, meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle e sócio da Rocha Opções de Investimentos. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E único no mercado que te permite, de fato, gerir um portfólio de opções. E dá tempo de você participar do maior curso de opções do Brasil, o mais completo e profundo, que fará você conhecer em todos os detalhes a ferramenta mais poderosa do mercado financeiro. 4,54 em um mês. Em meio à guerra, à volatilidade e à queda do mercado. Isso não é normal e também não é por acaso. Enquanto muita gente tenta acertar a operação do mês, aqui são dezenas de operações trabalhando juntas, com método, estrutura e gestão de risco. 374% do CDI, em um cenário que o mercado testou todo mundo. Um portfólio que combina compra e venda de volatilidade, com correlação negativa entre as pontas, onde uma protege a outra e o resultado não depende da direção do mercado. Isso muda completamente o jogo e é exatamente isso que você vai ver. Sem promessa, sem teoria vazia, só o que foi feito na prática. Se você acha que opções é intenção de especulação, esse vídeo vai te incomodar e provavelmente mudar sua visão. Com vocês, a prestação de contas do 18º portfólio. Aproveitem e venham comigo. Oitavo portfólio, março de 2026, Fundo Rocha Opções. Vamos lá. Se você está chegando agora no canal, eu quero recomendar que você assista os vídeos anteriores da prestação de contas, da metodologia reformulada que começou aqui no mês de setembro de 2025. Foi o primeiro, então, vídeo de prestação de contas nessa nova fase. Depois o vídeo sobre correlação de portfólios. Você vai estar reparando que eu vou estar falando muito sobre correlação. Com certeza vai te dar uma base muito boa. E o último vídeo de prestação de contas referentes aos meses de janeiro e fevereiro. E aqui então você vai entender um pouquinho sobre a história do fundo. Quando olhamos aqui o portfólio 18, nós percebemos que na verdade ele pega metade de janeiro, fevereiro inteiro e metade de março. Então, quando a gente olha aqui para o desempenho dele, foi um desempenho bastante robusto de 5,59, mas veja como o desempenho também do portfólio 17 se mistura quando a gente olha aqui para a rentabilidade de fevereiro e como também o do 19 também acaba se misturando para a rentabilidade de março. Aqui nós temos o quanto andou o Bovespa, então nós vimos aqui que ele fez uma queda, daí depois recuperou, mas não conseguiu voltar ao nível anterior. Houve uma subida de 4% em fevereiro e uma forte em janeiro. Mas veja como o fundo, ele obteve um desempenho extraordinário independente da condição de mercado, seja numa subida muito forte, numa subida mediana e até mesmo uma certa lateralização e pequena queda. Ainda está faltando mostrar para vocês que ele também vai dar um bom resultado quando o mercado cair. Então nós temos feito dois tipos de operações, na verdade três, como vocês vão estar observando. A primeira aqui são os strangles normais vendidos, aqueles que vêm da escola da teste americana. E vejam vocês aqui que fica meio complexo nós definirmos exatamente a quantidade de posições, porque cada posição tem um tamanho diferente. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos aqui 14 operações do BOVA, 13 operações do Small. Cada uma dessas aqui a gente pode ter feito 2 ou 3 operações, então acabou perdendo um pouco aquela finalidade, a quantidade de operações e quantas delas davam certo. Mas pelo menos aqui você já consegue enxergar os tipos de empresas que nós negociamos e o peso que as ETFs estão tendo aqui no nosso portfólio. Quando olhamos para as compradas, e essa aqui é a inovação que nós tivemos aqui, nós agora também estamos abrindo compradas OTM, ao lado das compradas ITMs.
que foi a estrutura que nós começamos. Mas, como nós somos o fundo, é sempre operacionalmente muito trabalhoso e não muito eficiente você ficar tirando da renda fixa o tempo todo e botando de volta. A gente não quer pagar IOF sobre rentabilidade. Então, o ideal mesmo é nem tirar da renda fixa. Então, a gente aos poucos começou a migrar de posições ITM para posições OTM, que na verdade tem exatamente a mesma curva de payoff. Talvez eu faça futuramente algum vídeo explicando essa transição. Quando a gente olha então aqui para o total geral, deu mais de 600 mil de rentabilidade e dessa vez foi bastante equilibrado aqui entre as posições vendidas e as posições compradas, mostrando que não necessariamente no mês você vai ter posições compradas indo na direção contrária das vendidas em termos de rentabilidade. Isso fez a gente obter nesse portfólio 5,59. Quando a gente olha aqui para a estatística das posições compradas, a gente vê que nós tivemos 39 posições, 17 vencedoras, o que significa uma FOP, uma Frequency of Profit, muito acima da POP comum, que é de 30%. Aqui é receita de 312 mil, que teve um peso de 49%. Quando a gente olha aqui para a estatística das pontas vendidas, a gente vê aqui a receita, de 322, tendo um peso bastante equilibrado com a ponta comprada. Então, nesse mês, nós ganhamos nas duas pontas, mostrando a tese que eu já trouxe aqui, de que você consegue, por esse conjunto de operações, diminuir o desvio padrão, mas isso não necessariamente impacta a rentabilidade, podendo até ela ser somada. E mais do que isso, porque antigamente a gente só tinha a rentabilidade da ponta vendida. Nós poderíamos ter feito essas posições vendidas e somente elas, exatamente do mesmo tamanho. O fato da gente estar abrindo operações compradas não nos fez diminuir as posições vendidas. Pelo contrário, a gente pode até aumentar, a gente pode até criar uma interseção de ciclos. E a conta comprada, então, entra acrescentando rentabilidade sobre o mesmo capital que suporta todas essas operações. Quando a gente, então, faz o nosso consolidado, que foram 6 portfólios, nós vemos aqui que a frequência de operações compradas bem-sucedidas está em 40%. Nós vemos que a rentabilidade 87% dela veio das operações compradas e somente 13%. Mas melhorou, porque quando a gente fez aqui o 17º, vocês viram lá, a gente devolveu praticamente tudo que a gente tinha ganho antes. Exatamente por termos devolvido é que a gente teve uma rentabilidade exorbitante aqui na ponta comprada. E a rentabilidade, então, aqui, sem o CDI, de 16,91. Ou seja, a gente vê que quando nós escolhemos as posições compradas, o fato delas serem estatisticamente mais vantajosas ou estarem naquele momento mais vantajosas, faz com que no final o resultado ele seja superior a uma POP comum. E é algo meio espantoso, né? Porque a gente tinha a visão inicialmente de que as compradas seriam o head das posições vendidas. E meio que isso não está acontecendo, como a gente vai ver mais adiante. É exatamente o contrário. Quando olhamos aqui o gráfico de rentabilidade desde setembro, a gente vê uma rentabilidade bastante robusta aqui de 21,48, quando o IBOV subiu 29, mas a nossa volatilidade é em média metade do IBOV. Então o IBOV ganhou um pouco mais, mas nós trafegamos com metade da volatilidade. Agora, foi um período que o IBOV subiu. Se o IBOV tivesse caído, nós também teríamos tido 21,48. Ou seja, teria caído 29 e a gente teria tido uma rentabilidade aí de 28,48. Mais de 2 vezes o CDI. Em 7 meses, então, tivemos 21,48. Se mantivermos o mesmo desempenho dos 7 meses para frente, nós teríamos um ano 39,59, 2 anos 94,86, 3 anos 172, ou seja, você poderia dobrar o seu capital em 2 anos e 1 mês e ter, na média, 2,81 de rentabilidade. Mas é sempre importante lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, apenas uma projeção de possibilidades. Então, quando você olha aqui mês a mês, você vê
que tivemos aqui somente um mês negativo, na verdade uma pequena flutuação, ainda com o operacional ali se consolidando nos primeiros meses, e depois de 2026, eu nem posso falar o que aconteceu, porque senão o YouTube censura o meu adjetivo. Quando a gente compara aqui com o Ibov, nós temos aqui esses resultados. Aqui é 19,56. Se você entra lá no Mais Retorno e coloca nos rankings, hoje estamos como o melhor fundo multimercado estratégia long short direcional. Essa classificação aqui é o default, é 6 meses. Então somos o melhor nos 6 meses, somos os melhores em março e somos os melhores de 2026. E queremos continuar sendo até o final de 2026. Agora essas telas aqui é o núcleo da inteligência na gestão do portfólio. Infelizmente aqui a definição não está muito boa, mas eu vou falando para vocês. A linha azul aqui é o portfólio comprado, a linha vermelha contínua é o portfólio vendido. Veja que ele passou a maior parte do tempo no terreno negativo, mas no finalzinho aqui ele voltou para o terreno positivo, que ajudou na rentabilidade, na qual a linha preta representa o nosso fundo. Então a gente vai dando mais ou menos peso em cada portfólio para a gente obter a maior rentabilidade possível. Quando a gente vê o Ibovespa, a gente vê que ele trafegou o tempo todo no terreno negativo, e o Small pior ainda. O interessante é que a maior parte das nossas posições compradas são Small Caps. E olha que interessante. Enquanto as small caps estavam lá embaixo, a curva azul, representando elas como compradas de volatilidade, estavam o tempo todo no terreno positivo, mostrando que nós ganhamos aqui com a queda das smalls. É fácil você ver como parece um espelho quando você compara a curva azul com a curva vermelha. É como se tivesse praticamente um espelho, só que levemente inclinado para cima, que é o que a gente quer, que é o nosso alfa. Quando a gente faz o estudo de correlação, a gente vê que, excepcionalmente nesse mês aqui, tivemos até uma correlação fraca, mas tivemos, que provocou uma aderência positiva nos repiques de alta, mas travou as perdas. Essa é você olhar aqui para o gráfico, ó. O Ibovespa caiu, travamos as perdas e ganhávamos até quando ele estava caindo aqui pela ponta comprada, o que fez travar as perdas do fundo na linha preta. Então veja como as 4 linhas de baixo, elas são bastante semelhantes, né? E aqui a diferente é a comprada, que ajuda a segurar tudo. Olha que incrível. Quando a gente compara a correlação entre as longs e as shorts, a gente vê que bateu mais uma vez o menos 0,87, que é uma simetria quase perfeita. E uma coisa interessante, as compradas, que não o BOVA, tiveram uma correlação mais negativa do que o próprio BOVA, do que o próprio RED bidirecional do BOVA, mostrando que as compradas de empresa redearam o portfólio até melhor do que o próprio BOVA, o que talvez faça a gente rever a necessidade de fazer um RED bidirecional, a não ser que ele seja extremamente vantajoso na hora da sua compra. Quando a gente compara o Ibov com as posições compradas, a gente vê que foi inverso, ainda bem, né? Porque caiu. Como o Ibovespa caiu, a ponta comprada devolveu. Quando nós olhamos aqui o Ibov versus o Strangle, nós vemos que houve uma relação positiva, mas como no finalzinho aqui nós vimos que saiu aqui vencedor, mesmo que direcionalmente tenha tirado rentabilidade dos nossos Strangles vendidos, ainda assim o Theta superou as perdas direcionais. Então, se você está chegando aqui de paraquedas, né? Então, as pontas vendidas são aquelas estruturas de strangles, como eu falei, aonde você vende uma put, vende uma call, você recebe um prêmio. Só que nós trouxemos aqui a estatística também do inverso disso, ou seja, tudo que eu estou falando do que é feito na posição vendida, você também faz na posição comprada. E vai jogando estatisticamente de forma a você vender posições vendidas quando elas estiverem caras e comprar posições compradas quando elas estiverem baratas. E com isso você faz um jogo estatístico
para se fortalecer dos dois lados e aumentar as suas chances de ganho. Quando então nós fazemos o gráfico histórico de correlação, desde o início na qual começamos a acompanhar e catalogar os dados, nós vemos ainda uma prevalência das posições compradas e o impacto sobre a performance do fundo. Então aí a gente consegue ter uma visão mais ampla e verificar que a correlação entre o fundo e o Ibovespa é neutra, ou seja, é independente. É como tem que acontecer, porque às vezes o Ibov vai subir, às vezes ele vai cair, nós vamos ganhar tanto de um lado quanto o outro, o que vai forçar esse indicador de correlação ficar realmente neutro. E o curioso, quando a gente faz a correlação entre BOVA11 e Ibov, você vê que o BOVA11 comprado, ou seja, mesmo aquele que ganha na queda, ele tem uma correlação levemente alinhada. Não é neutra que nem o fundo é. Isso faz a gente pensar, quando a gente pega aqui o histórico, está ali, menos 0,86. Impressionante como o número está ficando bastante estável nesse valor aí, se mostrando um hedge altamente eficiente. Quando você pega o BOVA versus os estrangos vendidos, você vê que a correlação já não é tão boa assim. Lembrando que o único BOVA comprado que a gente faz é do hedge bidirecional. Então o hedge bidirecional, ele está hedgeando menos do que as outras posições. Por que isso acontece? Provavelmente porque a gente tenha sempre aberto ele, independente das condições. Provavelmente só faremos, então, com base nesses dados, quando de fato as condições de BOVA estiverem vantajosas. Veja que isso não faz muita diferença quando você une o hedge bidirecional com o resto do portfólio. Porque o resto do portfólio comprado ele é muito vantajoso. Então, na verdade, você está ganhando apenas um colchão ali para um risco de cauda. Então, segundo essa visão, ainda justificaria um hedge bidirecional, mas isso, pelos dados, já começa a ficar muito relativizado, porque é evidente que as compradas estão sendo mais eficientes, as outras, na qual nós abrimos com vantagem. Quando você compara aqui o Ibov com as compradas, independente. Porque ganha quando sobe muito e também ganha quando cai muito. Então, no final, é independente. E a mesma coisa vai acontecer com os estrangos, né? Porque as perdas para qualquer lado são equivalentes. Então a gente tem uma expectativa de quando a gente fizer a correlação do Ibov, tanto com as posições compradas quanto as vendidas, e também em relação ao fundo, a gente vai ter no longo prazo essa independência. Mas os dados sempre serão soberanos, né? E eles vão definir os rumos que nós vamos tomar. O que estamos ali todos os dias fazendo é buscando esse equilíbrio, seja em relação à direcionalidade, seja em relação ao equilíbrio entre comprados e vendidos, e garantindo que os dois lados sempre permaneçam estatisticamente vantajosos. Quando nós olhamos aqui a volatilidade do fundo, que é uma variável muito relevante, né? Então veja, a partir de setembro, né, como a gente está trafegando num nível muito menor de volatilidade, mas também perceba que, inevitavelmente, a volatilidade ela é proporcional à volatilidade do Bovespa. A gente quer sempre se situar ali na média, na metade da volatilidade do Bovespa. Mas é natural que quando haja um aumento da volatilidade do Bovespa, também haja um aumento da volatilidade do fundo, que por tabela também traz uma maior possibilidade de aumento da rentabilidade. Então veja que nós tivemos uma rentabilidade bastante robusta, porque a volatilidade aumentou muito. Só que a gente tenta segurar esse touro aí pelo chifre, de forma com que isso não aumente de fato o nosso risco e que os dois lados se compensem. Continuamos aplicando PDCA para estar sempre evoluindo no nosso operacional. E vamos para a síntese e lições. A descorrelação continua estável e negativamente alta entre posições compradas e vendidas, perto ali de 0,87 e se manteve também em março. Em março tivemos a dinâmica em que as posições compradas, não tem essa vírgula aí, devolveram direcionalmente a queda do Ibovespa e as vendidas perderam na direção menos do que ganharam pelo tempo. Vocês viram que no finalzinho ali ela ultrapassou o CDI. Nosso fundo no consolidado e na expectativa futura deverá manter uma correlação próxima de zero com o Ibovespa, isso é que a gente espera. A gente não quer depender do Bovespa para a gente ter rentabilidade. A gente quer ter rentabilidade em qualquer condição. Então, quanto perto de zero tiver, melhor. Isso não deverá ser originado em relação entre as pontas compradas e vendidas, já que ambas tenderão a ser nulas em tese, né? Vamos então verificar isso com a passagem do tempo. As compradas e vendidas a longo prazo tenderão a ter ganhos e perdas direcionais, respectivamente, igualmente para cada lado.
Então, quando as compradas forem muito para cada lado, serão ganhos. Quando as vendidas forem muitas para cada lado, terão perdas, mas que no final tenderão a ser equivalentes. Estamos trocando as posições ITM por OTM por questões de eficiência operacional nos procedimentos de resgate de capital empregado em renda fixa. Inclusive, ensinei os alunos essa semana como parametrizar isso aqui. Tivemos mais um interessante exemplo de rentabilidade conjunta entre posições compradas e vendidas. Olha que interessante, dos 6 portfólios, nós tivemos 4 deles que tivemos rentabilidades simultâneas, tanto nas posições vendidas quanto nas compradas. Nesse, inclusive, houve até um maior equilíbrio. A busca por mais operações mais frequentes e maior diversidade de ativos é uma tendência que veio para ficar. Interessante observar que as operações compradas, sem o hedge bidirecional, tiveram maior independência do Ibovespa. Ou, em outras palavras, as posições compradas tiveram uma maior descorrelação com as vendidas do que o próprio Ibovespa. Está aí um debate bom de se ter com os alunos. E a volatilidade do fundo cresce com a do Ibovespa, mas numa razão média pela metade. Então foi isso que aconteceu em março e no nosso 18º portfólio, que explica essa rentabilidade que eu não posso dar um adjetivo aqui. Meus agradecimentos aí Fábio Sobreira, que foi o responsável aí pelos estudos de todos esses estudos maravilhosos sobre correlação. Marco Grisoli aí que está à frente do fundo, nosso CGA. Ítalo Bruno, que cria toda a base de sistemas aí para a gente estar tendo sempre as melhores informações todos os dias. E o nosso operador japonês, Felipe Tomé. Tomé de só acreditar vendo. E ele tem visto bastante. Obrigado aí pela amizade e parceria. Se você quer continuar conectado conosco, participe do nosso Telegram. Basta você apontar a câmera do seu celular. Se você se interessou pelo nosso fundo, é só você apontar aqui a câmera do seu celular e entrar em contato com um dos nossos especialistas. E se você quer operar, assine o Vendaval, o melhor sistema de opções do mercado. É sempre um prazer enorme trazer esse conteúdo aí depois de um mês incrível como foi esse, porque isso ajuda a consolidar a percepção dos investidores de que valeu a pena confiar na gente, manter seus recursos no fundo e entenderam que o que está acontecendo aqui é algo revolucionário. É o primeiro fundo do mercado que trabalha somente com opções, pelo menos no mercado brasileiro. Então é natural que tenha havido ajustes, porque você quando vai abrir uma conta na Test nos Estados Unidos, na Testworks nos Estados Unidos, você não consegue abrir uma conta institucional lá, é só conta pessoal, porque aquele operacional, ele só funciona bem para contas pessoais, não funciona bem para um fundo. Então a gente teve que adaptar para um fundo, um racional que funcionava bem para quem operava. E qual foi a grande surpresa? Nós não só descobrimos uma forma de diminuir a volatilidade, mas descobrimos uma forma de potencializar mais ainda essa rentabilidade. Ou seja, ainda bem que tudo aconteceu do jeito que foi. Ainda bem que nos levou então a chegarmos a esse ponto. E eu poder trazer um vídeo como esse, que é importante que vocês vejam os anteriores, que isso aqui é um complemento, de certa forma, mostrando como é que a ciência, inclusive no ramo financeiro, pode fazer uma grande diferença. Então, meu carinho especial a todos aqueles investidores que sempre nos apoiaram, sempre estiveram com a gente. Se você não entende o operacional, convido você a se aprofundar, entender melhor, se tornar aluno, porque se a gente consegue esse tipo de resultado no fundo, na sua conta, você operando sozinho, com toda a leveza que você tem, você pode ter resultados até melhores e adequados ao seu perfil de risco, especialmente se ele for de maior apetite pelo risco. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês curtiram, não esqueçam de curtir, comentem, mostrem seu apoio. O sucesso desse fundo não apenas é um sucesso de mais um fundo, é fortalecimento desse mercado de opções, é um cartão de visita, é uma forma de obter das instituições financeiras cada vez mais um apoio institucional, mostrando que não há mais só amadores operando aqui, mas sim profissionais. Um forte abraço a todos. Se você está vendo hoje no domingo na Páscoa, uma feliz Páscoa. E nos vemos nas redes sociais e, claro, sempre até o próximo vídeo. Até lá.